Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Boa Energia, uma parceria entre a Aliança para a Transição Energética e do Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje vou ficar a conhecer um pouco melhor uma das empresas de referência do setor automóvel em Portugal, a Toyota Caetano, e um dos seus projetos mais inovadores, a eletrificação de um popular modelo da marca japonesa. Para isso, tenho comigo Carlos Rodrigues, General Manager na Toyota Caetano e responsável pela fábrica de Ovar. Carlos, obrigado por se juntar a nós. Olá, bom dia. Muito prazer estar aqui. Tenho começado sempre estas conversas a pedir aos convidados para me darem um número, uma referência, uma estatística que possa de certa forma situá-los na indústria ou naquilo que é o seu dia-a-dia. Se tivesse que me dar um número, qual é que seria? Eu daria o número do volume de produção que nós atingimos o ano passado, ultrapassamos as 3.000 unidades, concretamente 3.033 unidades. Para a nossa dimensão foi, até hoje, desde 2015, que estamos a produzir o Land Cruiser, o maior volume que produzimos e que exportamos para a África. A história da Toyota Caetano já te conta, acho que a partir deste ano, com quase 80 anos de história e remonta até já à própria Salvador Caetano. Se tivesse de descrever ao longo dos últimos anos o que é que têm sido alguns momentos-chave no vosso percurso, o que é que destacaria? Aquilo que o Miguel disse, os 80 anos é o Grupo Salvador Caetano. O Grupo Salvador Caetano faz este ano 80 anos. A Toyota Caetano faz este ano 58, porque oficialmente começou a distribuir as viaturas Toyota no país em 1968. É uma das relações que a Toyota tem no mundo mais antigas. E é uma relação em que a Toyota não tem o capital maioritário, é uma relação com o Grupo Salvador Caetano, com a família Caetano, que remonta a 1968, que foi quando começamos a distribuir as unidades cá em Portugal, portanto este ano 58. A fábrica em si, onde nós estamos, a fábrica de Ovar, surgiu numa necessidade, isto é, depois iniciar a distribuição das viaturas Toyota em Portugal, fruto de algumas dificuldades na importação, nomeadamente relacionada com dificuldades de taxas, preços e etc. Então foi tomada a decisão de abrir uma fábrica em Ovar, exclusivamente para o mercado nacional. E isso surgiu, e a fábrica foi inaugurada em 1971, portanto vamos fazer 55 anos este ano. É a primeira fábrica Toyota na Europa. Foi por aqui que a Toyota iniciou a sua vinda para a Europa e nós começamos por produzir modelos que hoje são uma referência enquanto clássicos. Temos a falar de um Corolla, de um Corona, a Dina, a iAce, o Land Cruiser, o BJ40. Quem é que hoje em dia não gostava de ter um BJ40, não é? Portanto, e assim estamos. Vamos fazer 55 anos e é um pouco isto. E em Portugal, em particular, em termos dos diferentes tipos de operações que fazem atualmente, quais é que são as principais? Os processos principais que nós temos aqui é a soldadura, quer do frame, quer do body, a pintura, a montagem, tudo que é testes de validação e de garantia de que o carro está conforme, testes de pista, e a seguir enviamos. Enviamos, no nosso caso, porque nós só exportamos para a África do Sul, enviamos para o Porto de Santander, o Porto de Santander vai para Durban e a seguir está no cliente final. E o que é que faz do Land Cruiser um carro tão especial? Eu sou suspeito. Para mim, o Land Cruiser é uma paixão, eu acho que. E este carro, acima de tudo, por exemplo, o que é que eu digo? Eu, ano passado, fui à África e foi visitar sítios em que realmente só um carro como o Land Cruiser é que aguentam ir. Aquilo que caracteriza o Land Cruiser, para mim, é a fiabilidade, a qualidade, a robustez. Eu estou a falar do Land Cruiser daquele que eu fabrico o monte, que é o Land Cruiser 70, que é uma versão muito retro, um modelo que a gente olha e diz, são as linhas muito antigas, mas para mim são muito bonitas. Quantos anos é que tem o modelo principal? Já tem algumas décadas. Foi tendo, obviamente, iterações, mas já tem vários anos. Eles têm mais de 40 anos. Portanto, eles têm mais de 40 anos. O carro tem mudado muito pouco ao longo da história. Portanto, eu acho que é muito bom em termos de fazermos um investimento numa ferramenta e a ferramenta vai durar muitos anos, porque o carro tem poucas alterações. Claro está que tem sofrido mais recentemente alterações de style, da parte de aspecto, para dar um ar mais moderno, mas no seu coração continua a simplicidade,
continua uma mecânica pura, continua algo que eu no meio do Quênia ou no meio de um Botsuana ou alguma coisa, com um local, rapidamente a gente consegue resolver um problema que o Land Cruiser possa ter. E naquilo que é a vossa relação com a Toyota e no legado que já têm como fábrica e no papel que desempenham na produção deste modelo, como é que no âmbito daquilo que é a agenda da Aliança de Transição Energética surgiu o desafio de eletrificar este modelo tão especial e tão popular naquilo que é a marca Toyota? Eu vou contar como é que isto começou tudo, ok? Mais uma vez, começou tudo por a voz do cliente, ok? E começou em Portugal porquê? Porque nós temos um cliente, que é as Minas de Aljustrel, a Somincor, em que tem como uma das suas viaturas de confiança precisamente o Land Cruiser série 70. Tem outras, mas uma de confiança é o Land Cruiser. E então, fruto da sua estratégia de descarbonização, porque a gente, como pode imaginar, uma mina tem um impacto significativo e perfurar, andar lá em baixo a 1000 metros de profundidade e mais, com gases e por aí fora, eles têm muito essa preocupação. E a estratégia deles, ok, como é que nós trabalharemos a descarbonização? E então, alguns, para aí em 2018 ou 2000 e quê, em contacto com as minas de Aljustrel, lançaram um desafio ao nosso presidente, ao Sr. José Ramos, disseram, porque é que não vocês tentarem, uma vez que da casa-mãe, da Toyota, não temos esta solução, o que é que vocês acham? Porque é que não era possível então? Então, o nosso presidente lançou-nos um desafio, a nós, a fábrica de Alvar, a Toyota Caetano, porque tínhamos aqui um Land Cruiser de formação, tínhamos um Land Cruiser de formação, que veio especificamente só para formar, em que a gente montou e desmontou uma série de vezes, portanto era algo que disse, não vamos usar isto, portanto não vai ser vendido. Então que os nossos colegas da Caetano Bus, da área da engenharia do R&D da Caetano Bus, que tinham a experiência de eletrificação dos autocarros e que também já estavam a trabalhar nos autocarros a hidrogênio, lançámos um desafio internamente, fazer uma alteração desse Land Cruiser de formação por nós, fazer uma adaptação elétrica. Não para vender, a versão não era para vender, não era para nada, portanto, vamos fazer isto, vamos ver se é capaz, se é possível. Ok, fez, e acima de tudo foi só para o nosso desenvolvimento e dizendo, até se calhar é possível, mas foi-se usando umas peças daqui, umas peças da lá e tal, foi mais um processo de engenharia, de ver se era possível, do que dizer que isto vai ser negócio. Não, na altura não, isto não vai ser negócio. Pronto, mas ficou as coisas por Quais é que são alguns desafios, ou seja, porque acredito que haja uma forma de fazer as coisas quando estão a construir um carro com um motor a combustão e de repente acredito que haja outros critérios e condicionantes quando de repente tem que se pensar o que é uma versão elétrica deste modelo que eu estou habituado a desenvolver há tanto tempo. Quais é que foram assim os ajustes principais que foram obrigados a fazer? Portanto, como nós devemos imaginar, não é? Antes do carro chegar a nós, enquanto clientes, a bateria de testes é enorme. E uma coisa que é um carro feito de raiz a combustão ou de elétrico, já tem incorporado toda essa bateria de testes. Portanto, ele já está mais que validado. O nosso desafio foi, ok, mas eu tenho um carro em combustão, ele chega em combustão, e eu vou ter que alterar para elétrico. Ora bem, e como é que eu vou fazer isto sem alterar muito os parâmetros de performance, né? Porque depois já há parâmetros de performance, de equilíbrio, de travagem, o carro tem desempenhos, pesos, porque desequilibra logo o carro, portanto, e isto foi tudo pensado. Então, ora bem, quando nós lançamos isto, a Somincor voltou-nos à carga. Então, mas não fazem nada e tal. E nós, ok, como é que vamos fazer? Vamos tentar ser pioneiros e fazer alguma coisa e vamos, não sendo algo oficial da Toyota, nós mantivemos sempre um contacto com a Toyota muito profissional, sempre os informamos. Aliás, nós não podemos tocar numa viatura que é Toyota e alterá-la e pô-la no mercado como Toyota sem ser a casa-mãe a dizer, ok, não, isto não. E eles foram logo muito claros do início. Ok, vocês fazem, mas atenção. Portanto, e nós desafiamos assim, com a Somincor, sempre em colaboração com a Somincor, vamos fazer uma prova de conceito. Vamos fazer ver e vamos mostrar à Toyota que se calhar é possível, ok? Tendo sempre em mente que aquilo que nós íamos desenvolver era uma prova de conceito sem garantias de que um dia fosse comercializável. E o cliente sabia disso, ok? Mas o cliente, a Somincor embarcou nisso. Ok, vamos embora. Então nós, internamente, reunimos os nossos recursos humanos, escolhemos parceiros e esses parceiros também era alguém, neste caso escolhemos um parceiro alemão que também andava nestas questões de conversões e transformações
Então foram desenhar um kit de eletrificação em que a dimensão e a forma como acoplasse na zona do motor, porque se virmos o Land Cruiser elétrico como está, a única coisa que sai é o powertrain e o motor. E lá temos o powertrain elétrico, a parte das baterias e tudo o sistema de controle. Portanto, olha, abrimos o capô e em vez de termos um motor a combustão, temos um kit elétrico. Aconteceu que depois utilizamos o útil e juntamos o útil ao agradável. Isto é, aparece, entretanto, a agenda para a transição energética, a ATE, e logo a seguir, olha, isto faz parte, olha, se calhar é aqui, e pronto. E claro está que conseguimos reunir aqui, com a ajuda da agenda, com a ajuda do governo, com a ajuda das entidades portuguesas, o financiamento necessário para fazer uma prova de conceito, em que o único objetivo foi, com a parceria do cliente, dizer, é capaz, e temos aqui alguma coisa que se pode pensar para o futuro. Pronto, e foi isso. E aquilo que foi a coordenação com a agenda também implicou, ou seja, como é que era a natureza dessa relação? Também iam tendo parcerias ou até naquilo que foi os contactos com várias empresas que fazem parte da agenda, também na partilha de conhecimento, de práticas, como é que funciona um pouco esse dia-a-dia? Nós na agenda temos qualquer coisa como 3 qualquer coisa milhões de euros, e isso foi em parte sustentado pelo desenvolvimento do Land Cruiser, mas ao mesmo tempo também da descarbonização da fábrica. Okay? Nós também estamos a trabalhar a descarbonização da fábrica, nomeadamente na instalação de painéis fotovoltaicos, nomeadamente na parte de baterias, nomeadamente da modernização da área da pintura, que é onde nós consumimos muito mais energia, e outros projetos de descarbonização. Tudo isto, claro, e isto o que é que envolveu? Envolveu sempre possível entidades nacionais, outros parceiros, partilha de conhecimento, sempre que possível trazer empresas portuguesas também para se desenvolverem connosco. Portanto, e isto foi todo o contexto. Isto explotou com o Land Cruiser, com a eletrificação do Land Cruiser, mas depois completou também com a parte da descarbonização da fábrica. Se me tivesse de dizer qual é que é o estado da arte atualmente, ou seja, naquilo que foi todo o desenvolvimento que já fizeram nos últimos anos e naquilo que foram resultados que já foram capazes de alcançar com este modelo elétrico, o que é que podia partilhar comigo? O resultado foi que é possível eletrificar um Land Cruiser. Se tem ou não tem mercado, é uma coisa que isto depois vai ter que ser em parceria com a marca, ou a marca pensar se isso vai ou não. Se existem clientes como a Somincor dentro da sua estratégia de descarbonização interessados, sim, estamos a falar ainda de uma tecnologia muito cara. Okay? Se compararmos um carro a combustão com um Land Cruiser elétrico, não se pode comparar. Não se pode comparar. Okay? Porque, por exemplo, hoje as baterias são extremamente caras. Não é? Mas o resultado foi muito positivo. O carro esteve, nós fizemos o prova de conceito, fizemos o protótipo, fomos recebendo várias visitas das áreas de engenharia da própria Toyota, como curiosidade, eles sabendo isto é atenção, que isto não é um projeto oficial da Toyota, isto é Caetano que está a tentar desenvolver competências e a mostrar que é capaz. E temos um parceiro chamado Amina que diz, sim senhora, queremos. Vieram muitas vezes cá, também colaboraram muitas vezes, dizer, olha, e nós temos este problema, e se isto for evitado? Mas isto, atenção que o carro vai levar muita pancada, portanto, se calhar vamos ter que proteger isto de outra forma. Ok, vamos fazer isso, porque depois, ok, o carro ficou pronto, e a seguir foi, ok, e como é que agora vamos fazer o teste? O teste vai ser no real, vamos metê-lo logo às feras, e o fera foi mandá-lo para a Somincor, e pô-lo a ir para cima e para baixo. Claro, andou lá em baixo a 1000 metros de profundidade, 800. Fez um total de 2 anos, em que a Somincor fez de tudo, de testes de tudo. Passou por vários, isto é, porque também o objetivo da Somincor foi testar a solução elétrica dentro da mina, mas acima de tudo também obter feedback dos seus técnicos, dos seus engenheiros, dos seus operadores. Como é que eles sentiam? Como tudo na vida, aos otimistas dizem, uau, isto é perfeito, aos mais resistentes, que demorou mais tempo a convencer. Claro que os custos de manutenção revelaram-se muito inferiores, claro que o custo energético muito inferior, e o efeito de combustão numa mina é um elétrico, claro que foi muito, muito, muito significativo. Não é? O carro fez 2 anos, como disse, fez toda a bateria de testes que a Somincor quis testar, em várias condições, em vários turnos, em vários momentos. Fez um total de 5.000 km.
Eu próprio tive a experiência, fui de Ação Mincora e nunca, antes de o fazer, se alguém me perguntasse, eu dizia, não vou fazer, mas foi lá abaixo a 800 metros, fomos de Land Cruiser elétricos para baixo, tomar café a 800 metros, estivemos lá, andamos por aquilo tudo e para baixo, o incrível é que o carro para ir para baixo portou-se lindamente e ia a carregar, isto é, chegávamos ao fundo, a bateria está a 100%. Depois de andarmos lá, regressa, e aí sim, aí é que demonstra o poder e a potência que tem que ter. Chegamos cá acima e a bateria ainda tinha capacidade, mas fomos e viemos impecáveis. Portanto, a satisfação global é boa, não é? É boa. E quais é que seriam, ou seja, se tivesse que identificar o que é que podem ser próximos passos deste modelo, quais é que podem ser? Ou seja, há alguma aplicação que pode ter fora do contexto de minas? Há alguma aplicação futura que vê que pode ter até em usos comerciais de chegar a qualquer um de nós no dia-a-dia? Ou seja, como é que olha para o potencial de um modelo deste género? Nós achamos que tem potencial, por isso é que o fizemos, não é? Agora, tem potencial se assim, por exemplo, a nossa casa-mãe, a Toyota, o quiser e o desejar, não é? Isso passará sempre por uma estratégia da Toyota sobre a dar continuidade. O que nós fizemos foi, e nós, Toyota Caetano, Grupo Salvador Caetano em Portugal, foi tipo um frontrunner, ok? Nós fizemos. É possível. Agora, imaginemos nós fizemos uma transformação, se pensarmos de raiz, de origem isto, é possível, se calhar, chegarmos a uma solução final cumprindo com todos os requisitos de segurança, de qualidade, de fiabilidade e etc. Se calhar a um custo muito mais baixo, e claro, se isto estiver de origem, aí terá mais potencial. Isso depois vai depender muito do que o cliente final quiser, não é? O cliente quiser combustão. Hoje o que as marcas acho que estão de uma forma muito preocupadas é criar soluções de mobilidade. Depois o cliente é que vai dizer. E a Toyota tem essa pertença. A Toyota tem aquilo que se chama de multipath, que é eu ter plataformas que têm vários tipos de soluções. E o cliente depois é que decide o que é que quer. Se quer elétrico, se quer hidrogênio, se quer híbrido, se quer plug-in, se quer combustível. Portanto, e é isso que foi feito. E claro, se me perguntar um gosto pessoal meu, que se gostaria de ver a continuidade, claro que sim. Se as pessoas que estiveram agarradas ao projeto gostariam de ver, uau, a gente criou o embrião e agora o embrião virou gente, claro que sim. Mas isso vai depender dos nossos colegas, da estratégia da nossa casa-mãe, claro que sim. E no meio de todas estas transformações, alterações, novas formas até de produção e de organização de equipas, qual é que é a importância de um projeto também que tem no âmbito da agenda da transição energética, que é a Academia Toyota? Como é que isto é importante para também garantir que as pessoas, as equipas, mantêm-se a par daquilo que são as novas formas de fazer coisas, novas práticas, e que depois no final, aquilo que é o produto final que entregam a clientes, que ele está o melhor desenvolvido possível? Todos estes desafios estão a ser colocados, e estão a ser colocados muito rapidamente, não é? A transição energética, a eletrificação, a inovação. Hoje a velocidade com que se inova é muito superior àquilo que era há uns anos atrás. Mas depois existem aqui fatores comuns, como as pessoas, não é? Ora, a Academia Toyota e os nossos centros de formação entram precisamente aqui, nesta que é desenvolver internamente as próprias competências que nós queremos para o mercado. Isto é, se nós vamos ao mercado e não as temos, o lema foi desenvolvemos-los nós. Então foi daí que surgiu os centros de formação, daí que surgiu a Academia Toyota. Aqui é formar as competências internas para a eletrificação, inclusive no futuro, quem sabe, para a condução autónoma, para hoje a componente eletrónica e digital numa viatura completamente superior àquilo que era há 10 anos atrás. Portanto, hoje as necessidades de conhecimento são muito diferentes. E as nossas oficinas, os nossos serviços de pós-venda, têm que estar preparados para isso. Portanto, toda esta componente de formação, no contexto de fábrica que eu represento, é lá que eu vou buscar os meus jovens, é lá que eu vou buscar os meus recursos. E a colaboração e o suporte que a agenda para a transição nos está a dar é precisamente dar-nos aqui uma ajuda, portanto, dar uma ajuda, isto é, em ser um bom contribuinte, para dizer, façam-no, é preciso fazer isso, vamos criar as nossas pessoas, vamos envolver as nossas pessoas. Por isso, nós estamos muito gratos por terem aceito esse desafio de participar no desenvolvimento dos nossos centros de competências.
Carlos, estamos aqui a chegar à fase final da nossa conversa e eu tenho sempre por hábito introduzir uma rúbrica a que chamo Deadlines, porque sempre que se fala de transições energéticas há sempre toda uma conversa à volta de estimativas, de prazos para cumprir determinadas coisas, e então a ideia agora é fazer um conjunto de perguntas rápidas para ter o seu feedback. E a primeira pergunta, num tom mais provocatório, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal, foram vendidos em 2025 cerca de 137 mil carros eletrificados, que é mais ou menos 60% do total de carros vendidos. Vê alguma altura nas próximas décadas em que carros a combustão deixem de ser vendidos? Isto vai depender muito de fatores que muitas vezes a gente não controla, não é? Por exemplo, a gente vê, muitas vezes até podem ser geopolíticos e que alteram completamente muitas vezes a estratégia. Se pergunta a mim pessoalmente se eu vejo completamente os motores de combustão desaparecerem, eu acho que não. Eu acho que vamos conseguir ter um equilíbrio, se calhar. Nós, se formos a ver, Portugal, 90% das viaturas que já a Toyota vende já são praticamente eletrificadas, ou de uma forma ou outra. Não digo 100%, mas de uma forma ou outra já tem a componente elétrica lá. Já está a contribuir para, não é? Portanto, eu vejo que, sim, não teremos, eu não acredito que estejamos 100%, mas, por exemplo, Portugal tem condições para ter um equilíbrio entre os puros elétricos e terem um equilíbrio entre os híbridos e etc. Porque vai depender muito de tudo, de uma estratégia, de como é que o país também se vai preparar para ter... Eu hoje, por exemplo, não vejo que a nossa frota toda automóvel fosse toda elétrica, porque o país não tem infraestrutura capaz para isso. Isto é, se produzimos eletricidade a nível mundial para ter uma frota toda, tudo elétrico, não temos. Quando é que vamos ter algum dia? Não sei se vamos ter. Mas o equilíbrio, eu acho que sim. Quando é que isso vai acontecer, Miguel? Peço desculpa, mas eu não vou conseguir dizer. Isso vai conseguir, vai evoluindo e vai dependendo de muitas coisas. Outra pergunta. Eu fui fazer uma ligeira pesquisa também sobre o Land Cruiser e vi que há um recorde do Guinness de um Land Cruiser que diz que houve um casal que com o seu Land Cruiser chegou a fazer 741 mil quilómetros enquanto foi detentor do carro. E eu tinha aqui duas perguntas, que era, primeiro, o que é que isto pode equivaler em termos de distância, se quisesse dar uma ideia às pessoas, e se, naquilo que estão a ser as evoluções que estão a acontecer nos carros, é expectável que eles durem mais ou menos tempo? Essa é uma boa pergunta. Ok. Primeiro, esse Land Cruiser, com esses quilómetros todos, sendo um fenómeno raro, mais ou menos, isto fez mais ou menos como se calhar 18 voltas ao mundo, à Terra. Isto quer dizer que se nós olharmos para Lisboa e Nova Iorque foram 135 viagens, não é? Portanto são muitos quilómetros. Isto é, ele se calhar visitou mais mundo do que nós viajamos alguma vez. E se isso é possível, sim. Agora, em relação ao futuro, se poderemos vir a ter viaturas com esse calibre ou com esses resultados, tudo vai depender, porque nós estamos a viver uma era de consumismo. Eu acho que se calhar hoje não se quer fabricar carros para durarem tanto tempo ou para fazer tantos quilómetros. Isto vai depender muito mais uma vez, eu acho que, na minha opinião, não sendo impossível, mas cada vez torna-se mais difícil de conseguir esse número de quilómetros numa viatura só. Carlos, uma pergunta final, que era, se tivesse que tomar agora uma decisão para acelerar um dos seus projetos, pode ser ligado ao Land Cruiser ou outro dentro da Toyota Caetano, que decisão é que tomava? A decisão que tomava, ou que já tomei, para preparar o futuro da fábrica, preparar a continuidade do Land Cruiser, é desenvolver cada vez mais as pessoas que estão afetas a este projeto. Atribuir-lhes competências não só de hard skills, mas de soft skills, para sermos ágeis, rápidos a executar e podemos fazer a diferença. Temos desafios da Toyota ao nível da segurança, da qualidade, gigantes. E desenvolver recursos para que a Toyota, olhar para nós, olhe com orgulho e com um momento de respeito, acho que é o fundamental.
Carlos, muito obrigado pela sua presença no podcast. Agradecer também a quem nos esteve a ouvir, e não se esqueçam de subscrever o podcast nas plataformas habituais onde estiveram a ouvir esta conversa e deixar as vossas reviews. Se quiserem saber mais sobre as diferentes atividades da Aliança para a Transição Energética, podem ir a aate.pt, e se quiserem acompanhar as melhores histórias de inovação, podem subscrever a newsletter da Next Big Idea em thenextbigidea.pt. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado.